Começamos no dia de hoje mais uma reunião dos nossos comentários e glosas da série Registros sobre Registros. Como sabem, os textos são previamente publicados no site da Uniregistral e, posteriormente, nós, com bastante tempo entre o texto publicado e os comentários e glosas que se seguem, tratamos de esclarecer alguns pontos, nem sempre de maneira fácil. Hoje, por exemplo, a aula será particularmente complexa, difícil de ser ministrada. Vamos ver se eu tenho bom êxito nisso. Quero saudar inicialmente o reitor da Uniregistral, o Dr. Francisco Raimundo, que patrocina esta nossa reunião, saudar a todos os presentes, publicamente agradecer o esforço da nossa técnica e da administração aqui da Graziella, a técnica que hoje se desdobrou, e esperamos todos nós que haja pronta recuperação do Felipe Nunes, que está em convalescença e que era o responsável pela transmissão. Agradeço muitíssimo, portanto, o esforço do pessoal técnico. Cumprimento a todos os que nos assistem também pela via informática e quero agradecer muitíssimo a presença da minha colega da magistratura, a doutora Célia Magali Milani Perini, juíza da 5ª Vara da Família da minha estimada comarca de Guarulhos, e o meu grande amigo e auxiliar na presidência da Ação de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor Josué Modesto Passos. E aos demais saúdo na presença, como sempre, muito honrosa e alegre para mim, do doutor Ulisses da Silva. Nós vamos hoje sortear, ao final da transmissão, 2 livros. Um já conhecido, esse de Constantin Noica, que é um autor romeno, um filósofo romeno, cuja filosofia se fez durante largo tempo em situação de exílio interno na Romênia, um trabalho importante. Esse livro será sorteado para todos aqueles que compartilharem a nossa aula durante a sua exibição, durante a sua transmissão, e para mais, desde que esse compartilhamento seja público. Agora parece que o Facebook só permite o compartilhamento quando é público, já não está permitindo mais que compartilhe reservadamente. Mas, em todo caso, para aqueles que ainda têm um sistema não atualizado, o compartilhamento deve ser público. E o segundo livro será sorteado para aqueles que também compartilharem a aula durante a sua apresentação, durante a sua transmissão, também compartilhamento público, com a condição adicional de que se trate de alguém inscrito e se inscreve gratuitamente no site da Uniregistral para o acompanhamento regular do nosso curso. Será esse livro, Conceito e Natureza da Responsabilidade Disciplinar dos Registros Públicos, recentemente editado e cujo pequeno autor fui eu. De modo que ficam esses 2 livros para sorteio no tempo adequado. Antes de começar a nossa aula de hoje, eu queria recomendar muitíssimo a leitura de um artigo que foi publicado, parece-me que ontem, no site do iRegistradores BR. Trata-se de um artigo da lavra do desembargador José Renato Nalini, meu estimado amigo, foi corregedor-geral da Justiça de São Paulo, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e atualmente é secretário da Educação no nosso Estado Bandeirante. Os que me conhecem mais de perto sabem que eu nutro grande amizade pelo Dr. Nalini, que é meu compadre, mas que uso aqui em relação a ele aquela conhecida sentença amicus Plato sed magis amica veritas, ou seja, amicus Nalini sed magis amica veritas, ou seja, sempre mantive um entendimento leal e muitas vezes de divergência com o pensamento do Dr. Nalini. Temos formações filosóficas em muitos pontos distintas. Em todo caso, esse artigo merece o meu mais expressivo aplauso. Trata-se de um artigo intitulado O Cartório do Futuro em São Paulo, ele já existe. Eu recomendo muitíssimo que se leia, porque, ademais, põe o acento correto na inconstitucionalidade manifesta
que há no projeto de fuga privatística dos registros de imóveis, projeto este que vai na trilha de recente medida provisória editada pelo governo federal. Bem, quero saudar também a presença sempre honrosa para nós da Procuradora do Estado, doutora Ana Paula Zomer. É sempre uma honra recebê-la aqui, doutora. Hoje vamos tratar do princípio do trato consecutivo na sua quinta parte. Na semana anterior, nós havíamos tratado deste tema e chamado a atenção para o importante estudo feito pelo Dr. Rodrigo Pacheco Fernandes, que eu indiquei por ser paradigmático nessa matéria. Realmente é um estudo, eu não conhecia no direito brasileiro e confesso não ter lido nada em direito estrangeiro que possa ser comparado à excelência das meditações do Dr. Rodrigo a respeito do tema do direito intertemporal e, sobretudo, do princípio da tempus regit actum no campo do direito registral. Nós vamos prosseguir hoje com esta análise para fazer uma distinção que me parece relevante, embora, como sempre, essas abstrações acabam, de algum modo, por alguns, sendo consideradas um pouco distantes da prática. Essa é a realidade. Ou seja, o registrador, no dia a dia do seu trabalho, nem sempre se dá conta da importância de certas abstrações. Porque na normalidade das coisas, tudo transita muito bem. Ele imagina que não há necessidade de grandes aprofundamentos. O aprofundamento é, sobretudo, exigível quando surgem questões complexas, que não se resolvem com a facilidade da prática. E eu, no âmbito desta nossa consideração aqui, que não é o mesmo nível de inteligibilidade que se tem no nosso, por exemplo, no nosso Pinga Fogo, que será na sexta-feira e ao vivo, aqui transmitido também pela ordem registral, neste âmbito de atividade mais acadêmica, eu penso que se pode ferir a questão. O que se quer discutir? Bom, nós vamos discutir o conceito de tempo, mas com qual finalidade? Para mostrar que é perfeitamente possível destacar um ponto dentro de um segmento. Em outras palavras, nós vamos destacar a prenotação dentro de um prazo, que é o prazo que se refere a todo o processo registral. E eu, exatamente, começo no momento que ingressa aqui, para a nossa honra e alegria, o Dr. Ricardo Felício Scaff, juiz da Primeira Vara Civil de Guarulhos e estimado colega da magistratura, meu amigo, e para mais um colaborador na nossa agenda dos 150 anos. Agradeço, Dr. Scaff, a sua presença. Muito bem. Nós havíamos afinalado na aula anterior uma série de possibilidades hipotéticas para considerar o tempo propício do registro. E fixamos, enfim, como data adequada, em entendimento que foi também o apontado pelo Dr. Rodrigo Pacheco Fernandes, o tempo da prenotação. Ou seja, o tempo da prenotação, é o que está aí escrito no início do nosso trabalho, é o tempo da regência jurídica do registro in itinere. Então, imaginem, o processo do registro é um processo que está em caminho, está em itinerário, aí está a expressão in itinere, ou seja, e em determinado ponto desse itinerário nós consideramos como tempo propício para considerar qual será a sua regência jurídica. Poderia ser em qualquer outro. Do ponto de vista da mera possibilidade, seria possível admitir que é o tempo da fila, o tempo da retirada da senha, o tempo da qualificação, o tempo do lançamento do próprio registro. Seria teoricamente possível. Então, o que nós temos? Nós temos um processo, o processo se desenvolve ao longo de um tempo e dentro desse tempo nós escolhemos um ponto segmentado, instantâneo, em que nós vamos considerar que ali esteja definida a regência jurídica adequada a este processo ou registro perseguido. É sobre isso que nós vamos tratar. Parecem caber aqui uns parágrafos iniciais que façam uma breve alusão ao conceito de tempo, sobre o qual, até agora, nós versamos sem nos dedicar minimamente a uma sua aproximação conceitual. Na verdade, na aula anterior eu lancei um pequeno desafio aqui,
ao dizer que nós todos intuímos o que é o tempo, mas não sabemos normalmente defini-lo. E a definição é muito pior do que a intuição, essa é a verdade. Cada um de nós que tente definir o que é tempo, e se for um dicionário especializado, o dicionário do Jolivet, ou o dicionário de Lalande, que é o grande dicionário de filosofia que nós temos, vamos encontrar que a definição realmente nos afunda, nos devasta. Lemos a definição e aí é que não sabemos mais o que é o tempo. Esta é a grande realidade. Então eu peço que façam essa experiência, todos nós, senhores aqui e aqueles que nos assistem em casa. Qual é a experiência? É, na verdade, recobrar ou retomar uma experiência que se tornou muito célebre. Todos nós sabemos o que é o tempo, acabei de dizer isso. Por isso mesmo é provável que, de saída, pensemos ser um dispêndio de tempo, seja um dispêndio menos proveitoso, que nós cogitemos de seu conceito. Se eu já sei o que é intuitivamente, por que eu preciso dedicar-me a defini-lo? Na verdade, é por uma razão simples. O que nós não sabemos definir, em rigor, nós não sabemos o que é. Definir é colocar limites. Exatamente, nós só sabemos o que uma coisa é quando nós definimos. Eu conto aqui um episódio muito curioso e que provavelmente fala mal da minha trajetória, mas é preciso contar. Eu era muito jovem, então, com 25 para 26 anos, quando participei do meu primeiro congresso internacional. E havia aqui em São Paulo a realização das primeiras jornadas brasileiras e hispânicas de direito natural. E fez uma cerimônia depois da inauguração na sede da Associação Paulista dos Magistrados, hoje presidida pelo meu querido amigo, desembargador Ocílio de Lima Júnior. E à véspera desta sessão, o doutor José Pedro Galvão de Souza, que era catedrático de Teoria Geral do Estado na Faculdade de Direito da Universidade, então, Católica de São Paulo, chamou-me e disse que eu deveria fazer uma pequena comunicação. Eu tinha um texto antigo que ele queria que eu lesse, mas aquilo era pouco para aquela vaidade de informação que era eu. Resolvi passar a noite fazendo um texto novo e levei o texto para o dia seguinte. Calha que no momento em que eu chego para falar, ali se apresenta o meu professor de metafísica, o professor Alexandre Correia, a quem já fiz referência aqui em aulas anteriores. E o doutor Zé Pedro disse, olha, antes de você falar, o doutor Alexandre vai dizer umas palavrinhas, que me apavorou um pouco. Ele disse, mas como isto? Como é que vai falar aqui o meu professor de metafísica antes de mim? Eu estou destroçado, eu trouxe um trabalho aqui magnífico, seria a oportunidade que eu fosse, enfim, aparecer à frente de todos, agora vem falar um que é muito melhor do que eu. E aí o professor Alexandre fez uma exposição, muito tranquila, muito bem feita, eu com os meus botões, fraca a exposição, frágil. Não vai abalar aqui a magnífica obra que eu preparei. E lá fui eu falar, fiz. E o professor Alexandre, quando eu terminei de falar, me cumprimentou efusivamente. Eu estou muito orgulhoso do seu trabalho e tudo. E eu fiquei muito contente, muito cheio de mim próprio, e fui embora. E quando cheguei em casa, eu tinha o hábito de passar as questões do doutor Alexandre Correia em um fichário, para guardar e estudar. Foi quando comecei a tentar fazer aquilo que eu julgava que tinha sido fácil na exposição do professor Alexandre, eu percebi que eu não estava conseguindo fazer os passos. Eu disse, olha, não foi tão fácil como eu pensei. Logo, tive pelo menos isso. Eu me humilhei, na hora percebi que eu estava realmente sem nenhuma razão, e no dia seguinte procurei o professor na casa dele. Disse, doutor Alexandre, eu vim aqui confessar que eu fui de uma vaidade inominável. E me comportei desse modo, não consegui entender as suas passagens. Doutor Alexandre tinha uma virtude, se é que se pode dizer que é uma virtude, porque ele não tinha meias palavras. Ele disse, olha, este assunto de que eu falei, eu conheço tão bem que eu descrevo como a você seria possível descrever uma cadeira. Então, muito bem. Só que, disse ele, eu conheço este assunto. Você não passa de um ignorante. E sendo um ignorante, você conseguiu entender o que eu disse, mas não sabe esta matéria. É preciso que se distinga claramente. Entender é uma coisa, saber é outra. Entender é mérito de quem explica. Sobretudo, mérito de quem explica. Saber é mérito, sobretudo, de quem aprende. Então, ele me ensinou isso. Se você quer saber alguma coisa, consiga explicar, consiga falar, consiga transmitir. Esse, aliás, é um engano muito comum, né? Nós conseguimos compreender o que uma pessoa nos fala e, a partir daí, julgamos que já sabemos o que a pessoa nos fala. Isso não é verdade.
sem um esforço pessoal de meditação, de conceituação, etc., não sabemos. Então, está explicado por que eu quero aqui que nós nos dediquemos um pouquinho a pensar o que é o tempo. Mas esse é exatamente o ponto. Sabemos efetivamente que coisa é o tempo? Pois se sim, cada um dos senhores busque definir. E aí, vamos saber, já todos percebemos que é uma grande dificuldade. Ora, é uma belíssima passagem com que isso começou. Essa passagem está nas Confissões de Santo Agostinho, grande bispo de Hipona. Ele relatou essa mesma experiência que eu propus aqui retomar. Isso está no livro 11, capítulo 14 das Confissões. E ele se pergunta, quid est enim tempus? Ou seja, que é, pois, o tempo? E continua, eu vou ler aqui a tradução. É muito bonito esse trecho. Aliás, Santo Agostinho, literariamente, era um autor precioso. Além de ser um grande filósofo, na literatura chega mesmo a superar, penso eu, doutor Josué dirá melhor que eu isso, mas parece que supera Santo Tomás em matéria literária, não? Quem poderá explicar isto fácil e brevemente? Quem poderá compreendê-lo com o pensamento para falar logo dele, tempo? E nada obstante, que coisa mais familiar e conhecida versamos em nossas conversações, senão que do tempo? E quando falamos dele, do tempo, sabemos sem dúvida o que é, como sabemos ou entendemos o que é quando o ouvimos referir outro. Quid est ergo tempus? Ou seja, o que é então, o que é logo o tempo? E o mesmo bispo de Hipona responde, se ninguém me pergunta, eu o sei, mas se quero explicá-lo a quem me interroga, não o sei. É exatamente isso. Talvez de início pouco nos esclareça a este propósito reiterar com bons pensadores uma definição que eu já lhes deixo dito aqui. O tempo é uma categoria acidental, real e exterior dos entes corpóreos e, portanto, finitos. Olha que coisa extraordinária que nós, para entender, deveríamos nos dedicar muitíssimo. Categoria acidental, portanto, é um acidente real e não de razão, exterior dos entes corpóreos e, portanto, finitos. Isso quer dizer que os entes incorpóreos e os entes infinitos não estão sujeitos a essa categoria do tempo. Mas isso já nos aponta, com a referência a entes corpóreos, a ideia de mudanças, seja mudança substancial, seja mudança acidental. Mudança sucessiva e contínua, que afeta, durante sua existência finita, toda a substância corpórea. Todas as substâncias corpóreas estão sujeitas à mutação. Nós próprios mudamos ao longo da vida. Essa história é interessante. Se nós imaginarmos todos nós, cada um de nós na nossa faixa etária, as meninas aqui com seus 20 anos de idade, manifesto, nós, doutor Ulisses, com nossos quase 80, não é isso? Vamos regredindo, vamos nos encontrar, lembramos-nos do nosso tempo de adolescência ainda, lembramos do nosso tempo de criança, nossos pais juram que nós fomos pequenos e de colo, coisa das quais nós não nos lembramos, e nós sabemos, por todo o nosso histórico e por observação da natureza, que alguma vez vivemos dentro do ventre materno. De maneira que verificamos nesse agora, em outra perspectiva, a nossa mudança ao longo do tempo. Não só a mudança física, que é essa visível aos olhos de todos, mas também a nossa mudança intelectual, mudança cultural, mudança moral, mudança espiritual, etc. Então, todas as substâncias corpóreas estão sujeitas a mudanças. E é assim que chegamos à noção de tempo, que é a medida da sucessão continuada dos entes finitos. Ou seja, agora já na lição de Aristóteles, o tempo é a medida ou o número dos movimentos contínuos e sucessivos, segundo um antes e um depois. Enfim, o tempo é a medida do movimento das coisas. Aqui leio eu, então. Não basta, quero fazê-lo notar, para bem configurar-se o tempo, um movimento sucessivo. Porque algo pode suceder a um ente sem que lhe dê continuidade. E não haverá tempo sem um prius e um postérios de um mesmo ente. Agora mesmo que se projeta a existência de alguma coisa um pouco diversa do que o registro civil, não sei se viram, que é um projeto de transformar o registro civil em um drugstore, ou loja de conveniência, nós podemos pôr dúvida se isso é continuidade do registro civil, ou se é uma coisa totalmente nova.
Não há um tempo anterior no tempo anterior, porque se nós acabamos, se eu apanhar esse livro e rasgar esse livro, um outro livro que venha suceder já não é a continuidade no tempo desse livro. Esse livro já está terminado, ele se extinguiu. Daí a conclusão de que se não houver um movimento consecutivo das coisas, não haveria tempo. O tempo é a medida desse movimento consecutivo. Mas embora seja assim, e o tempo corresponda ao número de uma sucessão continuada, ele também se aplica em relação a uma permanência imóvel. Esse ponto é importante para nós entendermos a questão do relacionamento entre a prenotação e o processo registral. Enquanto algo se movimenta, suponhamos o processo do registro, pode ocorrer que outra coisa permaneça. Ou seja, o que se mede aí é a privação de seu movimento. Notem que nós fazemos exatamente isso. A prenotação permanece. O tempo continua a correr, mas a prenotação permanece, estanca em um determinado momento. Ela como que se paralisa. O movimento continua a existir, mas então é um movimento externo em relação a ela, prenotação. Bom, nós podemos dividir o tempo segundo diversos critérios. E há mesmo um que impõe de seguir um tempo pático. Um tempo que não parece igual, que não se percebe igual para uns e para outros. Querem ver um exemplo? Tomemos essa situação. Marquemos um encontro. E aí, quem vai encontrar-nos começa a atrasar 1, 2 minutos, 5 minutos, parece que são horas de atraso. Não é verdade? Andemos numa praia. Os namorados que andam numa praia. Horas se passam andando e parece que foram minutos. Não é assim? Uma coisa mais trivial. Um jogo de futebol. Quando o nosso time está ganhando por um gol de diferença, o jogo não acaba nunca. Quando está perdendo, aquele tempo voa. É a relatividade do tempo. Os são paulinos sabem bem o que é tempo voar ultimamente. Pois bem, uma divisão há, porém, em 3 partes do tempo, que todos nós já conhecemos e nos é habitual. A do tempo passado, a do tempo presente, a do tempo futuro. Também percepcionamos que o presente é um instante fulmíneo e fugidio. O início da nossa aula já é passado. O presente nós não conseguimos reter. Ele é fugidio e é fulmíneo. Ele ocorre num instante, num átimo, por assim dizer. É um kairos, a expressão grega, em homenagem à doutora Maria. É um kairos que nos escapa logo após o seu instante. É só o extremo final do pretérito e o extremo inaugural do futuro. É isto só o presente. Pode considerar-se o tempo tanto ao modo de um kairos, como eu disse, de um átimo, de um instante fulmíneo e fugidio, de um instante de culminância, de um ponto fragmentado do fluxo ou moção dos corpos, ou seja, movimento, uma quantidade discreta. Ou também quanto ao modo de uma extensão, ainda que dito de maneira menos própria. Isto pode designar-se um aion, ou seja, dizer um prazo, uma quantidade contínua. Ora bem, no processo do registro imobiliário, que é aqui aquilo que nos interessa, a prenotação é, sob certo aspecto, o terminus a quo, ou seja, o termo inicial de um aion. Digo aqui sob certo aspecto, pelo motivo de que, fenomenicamente, o processo registral não começa com o protocolo. O processo do registro começa com a apresentação do título, ou mesmo com o fato da fila do registro ou da possessão da senha. Quem adquire a senha já tem, na verdade, um direito. Quem ocupa um lugar na fila também o tem. Ou para dizer com a maldade, impiedade de Pelaiori, quem consegue um táxi a tempo parece que já tem alguma prioridade registral. Assim, o processo do registro em seu todo pode estimar-se sob o modo de um aion, ou seja, de uma continuidade, de uma porção temporal ou mensurante do movimento sucessivo e contínuo de um título que caminha para a inscrição. E isso se dá em uma duração temporal extensa, ou seja, duração temporal extensa é o mesmo que prazo, e não instantânea. Todavia, este é o ponto, essa duração ou aion concilia-se com a necessidade de fixar um ponto ou um fracionamento em seu tempo ou mesmo fora dele nos sistemas que admitam a retroprioridade, porque há
sistemas registrais, por exemplo, da Argentina, que retroage a prioridade para um campo exógeno ao registro. Então, nós vamos ter que fixar lá atrás, às vezes, a data em que o título notarial é estabelecido. No caso brasileiro, não é possível fazer isso, ou pelo menos não é cômodo fazer isso, porque nós admitimos o título, a registração do título particular. Então, nós não podemos. O título particular pode ter a sua data fixada ao bel prazer de quem o faz, coisa diversa do que ocorre com a metódica notarial. De maneira que, com isso, nós chegamos ao fim de, nesse mesmo ponto mencionado, assentar uma permanência. Ou seja, há uma privação do movimento, foi isso que eu disse, que atrai a regência jurídica do registro pretendido. Ou seja, enquanto o processo segue o seu curso, o processo registral, há um ponto que permanece sem movimento. É exatamente o ponto da prenotação. Tem um prazo de validade? Isso é outra história. Tem. Mas este ponto permanece como tal, o ponto de amarração, de lastro de toda a regência jurídica do processo registral e do registro que se vai praticar. Dessa forma, pois, é que se tem a prenotação como um kairos no processo registrário, um indicativo pontual de medida segmentada nessa marcha para frente que constitui o processo. O processo é sempre isso, marcha para frente. Mas há um ponto firmado, rígido, que no caso do registro é a prenotação, que fixa toda a regência jurídica correspondente. Ainda pois que este último, ou seja, o processo, possua um tempo estendido, ou seja, um prazo, sua regência está definidamente assinada num kairos, num ponto instantâneo de sua duração extensa, que é exatamente o tempo da prenotação. Então temos aqui essa curiosidade, essas duas categorias, o tempo como um ponto fragmentado dentro de uma quantidade contínua, e essa mesma quantidade contínua que é também tempo. São dois tempos que estão em relação. Esse kairos é exatamente o tempo da prenotação, que atua qual a assinatura de um código genético para o registro correspondente. Eu peço desculpas por essa trivialidade de falar um código genético, mas parece que pelo menos como exemplo analógico, não parece de todo mal. Desta maneira, a assertiva tempus reddit inscriptionem in tabula, ou seja, o tempo da regência da inscrição no registro, pode ser agora melhor precisada, melhor pontualizada, dizendo-se assim: tempus prenotationis reddit inscriptionem in tabula, ou seja, o tempo da prenotação, o kairos da prenotação é que rege a inscrição na tábua, no registro. Não é meramente o tempo. Porque, claro, quando se diz tempus reddit inscriptionem in tabula, nós falamos de maneira genérica, sim, é o tempo, mas qual o tempo? Em qual dos pontos desse processo registral é que nós vamos ter a indicação da regência? É o tempo da inscrição? É o tempo da qualificação? É o tempo da fila? É o tempo da senha? Ou é o tempo da prenotação? Podia ser o da fila e o da senha, desde que nós tivéssemos, ou seja, isso falando genericamente, sem uma referência concreta ao direito brasileiro, que tem regra específica sobre o assunto, desde que nós tivéssemos a forma de controlar isso, de formalizar. Por que se escolhe a prenotação? Porque a prenotação formaliza, documenta. É suscetível de controle, de aferição. O conceito nominal de prenotação, ele próprio já sugeria este resultado. Prenócio é conhecimento antecipado. É uma pré-noção. Prenotácio é notação antecipada. E o verbo prenosco, do infinitivo prenoscere, é também predizer, é saber com anterioridade, de antemão, conhecer com alguma sorte de antecedência no tempo. E esta indicação é muito interessante, porque esse conhecimento é um conhecimento provisório também. Ou seja, até porque a função da prenotação ela não corresponde necessariamente a um juízo de qualificação. Na prática, muitas vezes, eu já vi isso em alguns cartórios, isso atua muito bem, desde que haja um consentimento formal nesse sentido do apresentante. A tarefa de fazer uma qualificação abreviada antecipadamente para economizar tempo ao receber-se o título. Havia um cartório aqui
aqui no estado de São Paulo, aliás, um cartório muito bem organizado à altura, estava sob intervenção, mas não era intervenção, era interinidade. Estava muito bem organizado, isso na década de 80, em que o melhor escrevente do cartório ficava à frente, fora mesmo do guichê. Quando as pessoas chegavam com os títulos, esse escrevente, elas era uma moça, examinava tudo, verificava e dizia, olha, aqui está faltando isto, isto e isso. E dizia com toda a honestidade, se quiser, eu levo o protocolo, já começa o processo, mas o senhor vai perder mais tempo. Eu achava melhor o senhor voltar, resolver toda a documentação necessária e devolver o título. Às vezes alguns faziam isso, outros preferiam o caminho da prenotação e sanar o título, às vezes por medo ou por receio de que alguém pudesse apresentar um título contraditório, etc. Mas não necessariamente, portanto, esse conhecimento antecipado que está na noção etimológica de prenotação diz algo à nossa prenotação, que funciona mais como protocolo, ou seja, como uma fixação formal de uma expectativa de direito, ou seja, para dar um direito posicional no registro. Vejamos como aplicar, então, tudo isto, que evidentemente representa uma estrutura abstrata, por meio de uma ilustração em matéria mais ampla que a do mero exame do trato consecutivo, que é a matéria de que estamos tratando. Tal se sabe, o Código Civil Brasileiro de 1916, o grande Código de Cláudio Bevilacqua, o melhor Código Civil que tivemos até hoje no Brasil, não previu o direito real de superfície. Sua readmissão no direito brasileiro, falo em readmissão porque já havia entre nós esse direito com a legislação da pátria portuguesa. Deu-se com o Estatuto da Cidade, a lei número 10.257, de 10 de julho de 2001. Lei essa que entrou em vigor a despeito de alguns prazos variados para a sua efetividade, eu mencionei aqui os artigos 48, 50 e 52, inciso 2º, após um período de 90 dias de vacácio, a contar da publicação do mesmo diploma. Suponhamos, então, que tenha havido um tempo em que um notário haja elaborado uma escritura, por meio da qual Tício e Semprone hajam documentado a celebração de um ajuste, visando a constituir, por meio de ulterior registro, um direito real de superfície. Aventemos ainda uma hipótese, ou seja, de essa escritura se ter levado ao protocolo de um cartório de registro de imóveis 2 dias antes da vigência da Lei 10.257. Então, antes da vigência da lei que readmitiu o direito de superfície no nosso direito. Tem-se de dizer que, como tudo na instância das ações humanas, o tempo se relaciona com a prudência. Não há ação humana que não esteja submetida ao ditame da prudência, que é o hábito, ou quando menos a disposição, de agir retamente na situação concreta. Recta ratio adbilium. Se é célebre e correta a lição de que la almohada es el mais sábio consejero, é um C aí no lugar do S, consejero, não menos certo é que para apelar a la almohada necessitamos algo, la paciência. Essas duas frases são de Azorín. Azorín era o pseudônimo de um novelista e político espanhol, que foi anarquista em seus primeiros tempos, depois evoluiu para uma posição mais ordenada, não das melhores, mas mais ordenada, em um interessante artigo chamado El Tiempo y la Prudencia. E corresponde a nossa... Nós temos esta símile ditado no Brasil, né? Nada como um dia após o outro com um travesseiro de permeio. Para nós pensarmos melhor, refletirmos. Ou seja, o tempo tem esse relacionamento com a prudência, porque nós não saímos por aí decidindo sem a devida meditação, sem o devido conselho, sem a devida consideração. Muitas vezes a cínese, quer dizer, a sensatez, ela é desenvolvida pelo tempo. Pois bem, considerando a circunstância de que, segundo a normativa brasileira de regência, eu leio aqui o artigo 1246 do Código Civil, abro aspas, o registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro e este o prenotar no protocolo. Semprônia, no nosso exemplo, não teve paciência.
E calha que não pode admitir-se o postulado registro da superfície, embora no itinerário do processo inscritivo correspondente, ou seja, 2 dias depois do protocolo, a lei tenha passado a permitir a constituição desse direito real. Isso é interessante, ou seja, ela ingressou no momento em que não se permitia o registro da superfície. Ali se fez o protocolo do título. 2 dias depois, a lei permite. Mas 2 dias depois não é o tempo da regência jurídica. Ainda é um tempo do processamento, que vai nos levar a uma qualificação negativa. Mas não é o tempo da regência. O tempo da regência é o tempo do protocolo, o tempo da prenotação. Desse modo, o título deve ser devolvido com a qualificação registral negativa, cabendo-lhe uma nova prenotação, aí sim, com a ordem de prioridade que então convier. De fato, pode ocorrer e padecer o concurso de outro título. Isso pode ocorrer, não é? Ou seja, ela pede o registro da superfície, no dia seguinte alguém ingressa com um título contraditório, por exemplo, alienação do imóvel, e 2 dias depois a legislação passa a admitir o registro da superfície. Mas é então a retroação da análise do tema no plano da regência jurídica à data do protocolo mostra que ali ela não tinha esse direito. É, portanto, ao tempo da prenotação, ou seja, de um kairos, que se deve considerar a regência jurídico-registral aplicável ao registro pretendido. E isso é o que também se aplica ao tema do trato consecutivo. Assinale-se aqui num exemplo invertido, o do perdimento da base legal para uma dada inscrição imobiliária que esteja em curso, também prevalece a normativa do tempo da prenotação. Vamos admitir isto. Eu prenoto uma escritura relativa a uma superfície, ou ao direito de laje, de que tanto gosta a doutora Laura, e 2 dias depois a medida provisória não está mais em vigor. Tem ou não tem? Tem. Ou seja, na data do protocolo, aquilo vigorava. E, portanto, ali há um direito adquirido a que se processe ou que se proceda com a situação vigente ao tempo da prenotação. Muito bem. Antes de encerrar aqui esta aula, eu procurei me esforçar o mais possível para tratar de um tema que me parece bastante árduo, bastante complicado, mas o objetivo foi não só realçar aquilo que nós já havíamos afirmado na aula anterior, com um abono, que não é pouco, doutrinário, do excelente trabalho do Dr. Rodrigo Pacheco Fernandes, de que é o tempo da prenotação o que dita o regulamento, a regência jurídica dos processos inscritivos, para bem ou para mal, seja para permitir o registro, seja para não permiti-lo. O que não impede, é claro, que os títulos se reprenotem, ou seja, que se tornem a prenotar uma vez que sejam devolvidos por falta de atuação de regência adequada no momento da sua protocolização. Vamos prosseguir nessa análise e eu queria mencionar mais 2 ou 3 coisas ao terminar esta aula. Uma delas, voltar a insistir em que se dediquem à leitura deste muito bem lançado artigo do Dr. Renato Nalini, que está publicado na página da Uniregistral. Realmente um artigo preciso e com a autoridade de um constitucionalista como ele, que é doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Quero também lembrar-lhes que na sexta-feira nós vamos nos dedicar aqui, o Dr. Narciso Orlando Neto e eu, e vamos ver se o Dr. José Rodrigues da Silva virá ou se nós vamos, como sempre, nos honrar muitíssimo com a possibilidade de convidar e contar com a presença do Dr. Ulisses da Silva. Vamos ver isso. Queremos variar um pouco a terceira pessoa que participa do programa, mas o Dr. Ulisses tem ali cadeira cativa sempre, sabe disso. O nosso programa Pinga Fogo, ele tem uma outra finalidade do ponto de vista de estudo. É algo mais prático, mais direto, com respostas menos acadêmicas, por assim dizer. Um outro nível de inteligibilidade ou uma outra luz lançada sobre os problemas. Penso que se casa muito bem com
com a metódica utilizada nestas nossas aulas aqui. E a presença do Dr. Narciso é uma garantia também dessa praticidade. Ele é extremamente prático nas soluções e tem um conhecimento muito vasto dos problemas. Então, penso que será sempre muito útil, mas instigo bastante a que mandem perguntas. Porque, por mais que nós tenhamos imaginação, nós não conseguimos competir com a realidade em matéria de problemas. A realidade sempre nos supera. E essas perguntas são muito importantes, até também para que nós meçamos o interesse que o nosso programa, a nossa série, apresenta junto ao nosso público. Doutora Graziella, já consegue nos... Ainda não chegou. Eu quero aproveitar ainda para dizer, então, duas coisas. Primeiro, mandar 2 votos de recuperação. Está em convalescença o meu estimado amigo Dr. Rogério Tobias, grande tabelião na comarca de Jaú. Teve um pequeno problema de saúde, mas está já em franca recuperação. E a nossa estimada colega, doutora Sara Gama, lá do estado do Maranhão, juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão. E a segunda questão, ontem perguntou-me uma pessoa se é possível que um juízo, uma proposição, seja nem falsa nem verdadeira. Isso não é certo. Um juízo ou é verdadeiro ou é falso. Não há meio termo entre a verdade e a falsidade. O que pode haver, distinguir isto, é suspensão de assentimento, ou seja, eu não sei se é verdade ou falso. Então eu suspendo, isso é subjetivo, ou seja, é verdade ou falso. Eu que não sei se é verdade ou falso. Ou situações em que, segundo um quid, ou seja, segundo certo aspecto, uma coisa seja verdadeira, segundo outro aspecto não. Ou seja, não pode ser simultaneamente nem sob o mesmo aspecto. Além disso, há situações que estão sujeitas a indicações modais. Então, isso é problema de lógica. Ou seja, se nós usarmos é necessário que, é contingente que, nós temos aí a possibilidade de uma coisa ser verdadeira ou falsa realmente. Então, a proposição está sujeita a essa matização. Agora, da forma como me disseram, que um determinado juízo categoremático, ou seja, sujeito, cópula, predicado, nem é verdadeiro nem falso, é evidentemente algo que faz tremer o corpo, os restos mortais do nosso Aristóteles, evidentemente. Né? Já estamos em condições? Tá. Então, hoje foram 25 pessoas que compartilharam. Está cada vez menor, estou desmoralizado. Né? Eu acho que foi o episódio de eu ter contado aqui a minha situação com o Alexandre Correia. Vamos lá. Número 24. José Veloso, que esse livro do Constantin Noica, grande filósofo romeno, contemporâneo, Diário Filosófico. É um trabalho mais ou menos no estilo do Gomes Dávila, só que são textos um pouco maiores, mas uma linguagem mais ou menos nesse estilo, ou de Pascal, do pensamento de Pascal, etc. E o segundo livro, que é este. Número 1. Carolina Graziella Souza Mendes Roberto. Ela já foi sorteada, a doutora Carolina. Muito bem. Semixará. Lá do estado do Maranhão, de Bacabal. Ela é de Bacabal. Bom, eu agradeço mais uma vez a todos. Quero agradecer também o pessoal lá a doutora Fátima Ranaldo, a doutora Thaís Luciano, doutor Ricardo Scaff, a própria Carolina Roberta, Bernadette Del Nero, Josiane Fulaneto e outros que mantêm com uma empolgação que chega a admirar-me a página do Facebook, criada um pouco contra a minha vontade, a página eu coloco aqui assim, Pensando com o Parvo, esse não está lá, do Ricardo Dipp. Quero agradecer muito, porque embora fosse contra a criação desta página, eu não posso deixar de reconhecer que é um local de encontro. Um local de encontro que me dá a oportunidade de trocar ideias, de fazer aquilo que me parece seja a dedicação
desses últimos tempos da minha vida, ou seja, formar pessoas. A minha grande meta é esta, formar pessoas. E a isto procuro dedicar-me e encontro nesta página a oportunidade de fazê-lo. Bom, muito obrigado e voltamos, se Deus permitir, na semana que vem.